Já se aventurou a seguir uma trilha nas montanhas ou pegar a estrada rumo ao desconhecido só para se deparar com algo totalmente inesperado? É incrível como a sensação de encontrar algo fora do comum em meio ao nada pode nos instigar. Talvez seja parte de nossa natureza curiosa, portanto esteja preparado para descobrir se essas descobertas vão te deixar de cabelo em pé ou totalmente fascinado. De setas perdidas a um amplo cemitério de aeronaves, aqui estão 10 coisas surpreendentes encontradas no meio do nada. Número 10. Setas esquecidas. Se você já fez uma viagem de carro pelos Estados Unidos ou se aventurou com um drone em algumas das áreas mais remotas do país, pode ter se deparado com algumas setas gigantes no chão. Não tem como errar essas grandes setas brancas, porque são enormes o suficiente para serem vistas até mesmo por aviões voando em altitudes elevadas. Na verdade, você pode até rastreá-las no Google Earth. Agora, se você acha que essas setas têm alguma importância, está totalmente correto. Essas setas não foram pintadas no solo aleatoriamente, mas são parte da história da aviação. Muito antes de confiarmos em rádios ou aplicativos de GPS em nossos smartphones, o Serviço Postal dos Estados Unidos teve uma ideia genial após a Primeira Guerra Mundial. Eles utilizaram aviões militares desativados para entregar correspondências em todo o país. E o que esses pilotos precisavam? Algo grande e chamativo para orientá-los. Especialmente porque a ideia de GPS e aplicativos de navegação ainda não existia naquela época. Assim, em 1924, o governo construiu essas setas maciças a cada 15 quilômetros ao longo das rotas do correio aéreo, pintando-as em um amarelo vibrante. Cada seta era acompanhada por uma torre de 15 metros de altura, com uma luz giratória no topo. Essas luzes guia podiam ser vistas a 15 quilômetros de altitude. No entanto, com o advento da Segunda Guerra Mundial, os rádios praticamente substituíram essas setas. Foi uma melhoria, já que os rádios eram mais eficazes e precisos. Assim, essas setas foram simplesmente esquecidas. Número 9. Coelho gigante. Nas montanhas da região de Piemonte, no norte da Itália, há um lugar peculiar que chamou a atenção dos internautas há alguns anos. Uma imensa escultura de um coelho de pelúcia conhecido como Hasi. No entanto, este não é um coelho comum. Com mais de 60 metros de comprimento e quase 6 metros de altura, com uma barriga fofa que parece convidativa para um cochilo, Hasi é considerado uma notável obra de arte criada por um grupo de artistas conhecido como Gelatin. Essa criatura gigante não foi concebida apenas para causar espanto. A ideia por trás dela era criar uma monumental obra de arte interativa para os caminhantes que percorrem a montanha, tornando sua jornada um tanto mais peculiar. E para responder à sua pergunta, sim, você tinha total permissão para escalar e relaxar nesse brinquedo gigante. Mas, lamentavelmente, tenho que te informar que esse coelho gigante agora se reduziu a meros montes de tecido em decomposição. Essa escultura colossal não foi planejada para durar eternamente. Os artistas tinham o propósito de que ela se degradasse naturalmente com o passar do tempo, fundindo-se novamente com a natureza até 2025. Contudo, já em 2016, o coelho havia quase se desfeito por completo. Número 8. Cinema abandonado. Uma das últimas coisas que você esperaria encontrar no meio do deserto é um cinema, mas se você explorar o suficiente em uma estrada no deserto de Sinai, no Egito, se deparará com um cinema ao ar livre sob o sol escaldante do deserto. Aqui você verá fileiras intermináveis de cadeiras de madeira, cerca de 700 no total, cada uma decorada com intricados desenhos. Curiosamente, não há uma tela convencional. Em vez disso, a atração é o cenário majestoso das colinas do deserto sendo lentamente beijadas pelo pôr do sol. Esse lugar é conhecido como o fim do cinema mundial. As condições severas do deserto dão a impressão de que foi construído há séculos, mas na verdade foi erguido nos anos 90. A ideia original foi concebida por um francês que tinha um pé no mundo do teatro e da atuação. Ele planejava exibir o clássico Jurassic Park para sua estreia, mas, infelizmente, esse plano nunca se concretizou, e ninguém sabe ao certo por que foi adiado e quase reagendado, até que não foi mais. No entanto, se você decidir fazer uma visita a esse lugar, a vista deslumbrante do deserto pode ser suficiente para te encantar. Número 7. O enigma do monólito. Este surpreendente monólito foi encontrado durante um voo de helicóptero de rotina por trabalhadores do Departamento de Segurança Pública de Utah. Como era de se esperar, muitas pessoas imediatamente começaram a associar o monólito a visitantes de outros mundos. Alguns acreditaram que o monólito era um artefato deixado por seres de outro planeta. No entanto, todos concordamos que isso soa um tanto absurdo. O que tornou o monólito ainda mais enigmático foi o fato de que, algumas semanas depois de sua descoberta em Utah,
Eventos semelhantes ocorreram em diferentes países ao redor do mundo, incluindo Romênia e Congo. Agora, 3 anos após esse mistério ter surgido, parece que finalmente descobrimos a verdade. Aparentemente, os monólitos eram uma espécie de obra de arte, mas até hoje, a identidade do artista ou dos artistas permanece envolta em mistério. Número 6. Os povos silenciosos. Imagine fazer uma jornada solitária no meio da noite, dirigindo por uma rodovia. De repente, o carro começa a falhar e o motor se desliga. Conforme o veículo para lentamente, você se encontra à beira da estrada. Olha para o lado e vê dezenas de pessoas paradas no meio do campo. Aposto que seu coração aceleraria. O meu certamente aceleraria. No entanto, para os locais da Finlândia, essa é uma visão familiar. Em meio à paisagem serena da Finlândia, nas vastas extensões dos campos do norte, encontra-se uma instalação de arte conhecida como os povos silenciosos. Os povos silenciosos consistem em centenas de figuras parecidas com espantalhos, dispostas de forma uniforme em fileiras e colunas. Essas figuras permanecem imóveis, encarando a estrada que se aproxima, parecendo um exército imóvel ou uma reunião de espectadores em um evento que nunca acaba. Cada figura é construída com postes de madeira vestidos com roupas reais. Com o tempo, essas roupas ficaram velhas, adicionando um charme antigo e quase assustador à instalação. Rei Jukela, o artista por trás dessa obra-prima, criou os povos silenciosos no final do século XX. Embora a verdadeira inspiração e intenção por trás da instalação permaneçam um mistério, já que Kela guarda esses segredos a 7 chaves, muitas teorias e interpretações surgiram ao longo dos anos. Alguns acreditam que os povos silenciosos representam a alma finlandesa, firme, introspectiva e profundamente ligada à natureza. Mesmo sendo inanimadas, as figuras evocam uma variedade de emoções no espectador. No entanto, a reação geral inicial é que esses espantalhos podem ser um tanto aterrorizantes. Número 5. Carros clássicos e um avião no coração da floresta. Em uma floresta isolada, um explorador encontrou um cemitério incomum, mas não do tipo que você esperaria. Entre as árvores, estavam estacionados 50 carros clássicos e, acredite se quiser, um avião. Isso não era um simples ferro velho enferrujado. Entre os tesouros, havia um Jeep Willys M38 de 1950, um luxuoso Rolls-Royce Silver Dawn de 1950, e o elegante Jaguar XK120 de 1950, como apresentado em nossa imagem principal. E se os carros já não fossem surpreendentes o bastante, também havia uma cabine telefônica britânica K6 de 1950. Embora o avião entre os veículos permaneça sem identificação, fica evidente pelas hélices que ele nunca decolou. No entanto, antes de tirar conclusões precipitadas, saiba que tudo isso não é resultado de relíquias esquecidas. Toda essa instalação é uma obra de arte intencional criada por Michael Fröhlich, um milionário alemão apaixonado por carros esportivos elétricos e veículos clássicos. Para celebrar o seu aniversário de 50 anos, o homem adquiriu 50 carros do ano de 1950, que corresponde ao seu ano de nascimento, e os posicionou deliberadamente nessa floresta. Isso mesmo, ele comprou diversos veículos caros para criar uma forma de arte natural, deixando que a natureza os consumisse ao longo do tempo. Número 4. O cemitério maciço. Em Tucson, Arizona, há um local que se destaca em contraste com a paisagem desértica circundante. O Grupo de Manutenção Aeroespacial da Base da Força Aérea Davis-Monthan, ou simplesmente AAR, comumente conhecido como o Cemitério de Aeronaves. Com mais de 1.000 hectares, esta instalação é o local de descanso final para milhares de aeronaves militares, criando um vasto mar de asas de metal e fuselagens sob o calor escaldante do sol. Estabelecido após a Segunda Guerra Mundial, o cemitério de aeronaves aproveita o clima seco do Arizona para evitar a ferrugem e a deterioração, tornando-o um local ideal para preservar aeronaves. Muitos aviões são mantidos para uso futuro potencial ou para serem usados como peças para aeronaves ativas. Outros são desmontados e reciclados. Para quem passa de carro ou obtém uma vista aérea, o local é impressionante e inesperado. Se você algum dia estiver na área de Tucson, o cemitério de aeronaves oferece passeios guiados. Definitivamente vale a pena, se você é fascinado por aviões há muito tempo. Número 3. Viaduto no meio da selva. O Viaduto 13, também conhecido como Viaduto do Exército, é uma notável estrutura ferroviária localizada no Brasil, que se destaca por suas dimensões impressionantes e importância histórica. Com 143 metros de altura e 509 metros de extensão, este viaduto é o mais alto da América e um dos mais altos do mundo,
perdendo apenas para o viaduto Mala Rijeka, localizado em Montenegro. Situado na cidade de Vespasiano Correia, o viaduto 13 se tornou uma atração turística de destaque devido às suas dimensões impressionantes. Sua história remonta à década de 1970, quando foi construído pelo 1º Batalhão Ferroviário do Exército Brasileiro. O projeto para a construção do viaduto estava pronto desde o final da Segunda Guerra Mundial, e sua construção se tornou um marco na engenharia brasileira. Durante a construção, surgiram histórias sobre acidentes e mortes envolvendo trabalhadores. Oficialmente, os registros mencionam a morte de 2 militares e 8 funcionários da empresa estatal responsável pela obra. Número 2. O Castelo McDermott. Bem, para aqueles de vocês que sonham em viver uma vida real, possuir um castelo e talvez governar um pequeno reino imaginário a partir de sua torre de pedra, o Castelo McDermott seria um local para se admirar. Escondido na paisagem expansiva da Irlanda, em uma ilha no Lough Cay, para ser preciso, fica uma estrutura que parece ter sido retirada diretamente de um conto de fadas. O castelo original neste local foi construído lá atrás, no século XII, mas como é o caso de muitos castelos, invasões e cercos não eram incomuns. Foram travadas batalhas, houve reconstruções e, em alguns momentos, até a própria Mãe Natureza, quando as águas do Lough Cay voltaram para reclamar partes da terra. No século XIX, uma estrutura arquitetônica decorativa e muitas vezes excêntrica, sem propósito prático, foi adicionada ao castelo. No entanto, até hoje, ela permanece como uma estrutura solitária no meio de uma ilha vazia, incorporando o charme de uma época em que tais construções excêntricas estavam na moda. Número 1. Loja da Prada no Deserto. Criada em 2005 pelos artistas Michael Elmgreen e Ingar Dragset, a Prada Marfa é uma declaração sobre a cultura do consumo, em contraste acentuado com a desolação do deserto do Texas. É uma estrutura que desafia preconceitos, provocando perguntas sobre luxo, arte e o meio ambiente. Para o viajante desprevenido que se depara com a Prada, é como mergulhar em uma pintura de Salvador Dalí. A justaposição da alta moda com a paisagem árida do deserto é surreal. Imagine dirigir pelo deserto e de repente ver uma loja de luxo. Qualquer um pensaria que está alucinando por causa de quão inesperado é. Certamente não há necessidade de uma loja de luxo em um deserto. Quem sequer pararia aqui? Qual dessas descobertas inesperadas mais intrigou você? Deixe-me saber nos comentários. E se algum de vocês tiver sua própria descoberta inesperada no meio do nada, sinta-se à vontade para compartilhá-la também. E não se esqueça de se inscrever-se no canal para ficar por dentro de todos os próximos vídeos.